Evangelho de João, capítulo 12, versos 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 12, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Nós louvamos, nós bendizemos ao teu nome, Senhor, por esta noite na tua casa. Através de cada louvor, o Senhor fala ao nosso coração, alegra a nossa vida, refrigera a nossa alma. Nós pedimos também que o Senhor continue falando através da tua palavra, Pai. Fala, meu Deus, completa a alegria, completa a bênção do teu Espírito em cada coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem assentar. Os irmãos imaginem esse louvor que acabamos de entoar agora com um momento muito marcante para a história de Israel, ainda que Israel por si só não tivesse essa compreensão. Jesus, depois de 3 anos de ministério, concluindo o seu ministério, ele vai agora em direção a Jerusalém, aproximadamente uma semana antes da Páscoa, que seria celebrada, a principal festa do calendário judaico. E quanto às principais festas, essa era a maior delas em importância, mas nas principais festas, todo judeu vinha da onde estava, empreendiam alguns uma longa viagem, para que essas celebrações mais importantes fossem comemoradas em Israel. A Páscoa então fazia com que uma multidão de todas as partes se deslocasse ao longo de toda aquela semana, para estarem ali para o cumprimento então daquela celebração tão importante para aquele calendário. E o sentido religioso daquilo para o judeu era extremo, era vital, mas por diversos motivos. Pessoas iam se encontrar, aqueles que não se viam há muito tempo, aqueles que haviam se visto apenas no último ano daquela celebração, aqueles que viriam para cumprir simplesmente com o calendário da sua religiosidade, do seu sentido em dizer assim: olha, agora para tudo, porque agora eu preciso celebrar ao Senhor, ou seja, da forma pontual. E as pessoas iam trazendo as suas ofertas, iam trazendo as suas expectativas, iam trazendo aquilo que fazia parte do preparativo para aquela Páscoa. Mas paralelo a toda aquela ação, havia um outro acontecimento também muito importante que estava se desenrolando, mas que não estava na mente do povo, e muito menos no coração e no entendimento deles. É que após 3 anos de ministério, Jesus agora voltava para Jerusalém também, para ser ele o sacrifício. Ele seria o sacrifício. Isso para ele era claro na sua mente, porque a angústia, à medida em que aquele dia se aproximava, aumentava no seu coração. Mas nem os discípulos, com os quais o Senhor falava tão abertamente, tinham isso claro para eles no seu entendimento. E o Senhor por diversas vezes falou do que ia acontecer, passo a passo, explicou, esclareceu, mas para eles também não estava muito claro. Era como se o sentido deles estivesse fechado. E em meio a todos esses preparativos, o Senhor, da sua parte também, orientava alguns preparativos. Já havia realizado muitas curas, ressurreições, libertação, o Senhor já havia operado. Um pouco antes daquele dia, daquele deslocamento, o Senhor havia ressuscitado a Lázaro. Aquilo foi um sinal notório para todos que estavam ali. Mas 2 atos singelos relativos àquele momento podem ter passado desapercebidos até dos discípulos, mas estavam claros na mente de Deus. Em um deles, antes de entrar em Jerusalém, o Senhor chama 2 discípulos e diz assim: olha, vocês vão seguir agora a aldeia que está diante de vocês, diante desse caminho aqui. Quando vocês chegarem nessa aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho.
ele está preso. Em um dos evangelhos, assim, ele está preso entre dois caminhos. Em outros, assim, vocês vão encontrar, quando chegarem na entrada daquela aldeia, vocês encontraram um jumentinho preso ali. E vocês vão desprender o jumentinho, soltá-lo e vão trazê-lo para mim. E se alguém perguntar, ele não disse se o dono perguntar, mas se alguém perguntar, você vai dizer que o mestre precisa deles. E os discípulos, quem vai questionar? Qual discípulo ia questionar uma ordem dessa do Senhor? Para aquele que eles viram andar sobre as águas, para aquele que eles tinham acabado de ver com toda a autoridade declarar: Lázaro, sai para fora agora, Lázaro. E o morto ressuscita. Como eles iam? Certamente não estavam no entendimento deles do que estava acontecendo, mas afinal de contas o Senhor mandou. E quando eles chegaram naquele lugar, exatamente como o Senhor havia dito, estava lá o jumentinho preso. Eles soltaram o jumentinho para apresentá-lo ao Senhor. Isso por quê? Porque na verdade o jumento tinha suas funções, era um animal extremamente valioso, porque ele era um animal de trabalho, resistente, que durava, de longevidade, mas também era usado por nobres em determinadas ocasiões. Até o rei, quando entrava em uma cidade, dependendo da solenidade, ele vinha montado em um jumentinho, e geralmente a figura do rei entrando em algum lugar montado em um jumentinho era um sinal de que ele não vinha para uma batalha, mas ele vinha em paz. E vestes especiais eram colocadas sobre aquele animal, e o rei se sentava ali. Se os irmãos recorrerem um pouquinho à palavra, vão ver que foi assim que Salomão foi confirmado como rei de Israel. Não foi isso? Pegou-se a mula do rei, se colocaram a vestimenta especial para aquelas ocasiões. Salomão foi colocado assentado sobre o jumentinho, e o principal soldado, o mais importante, o general do exército Davi, veio puxando o jumentinho com Salomão assentado sobre ele, dizendo: viva o rei. Então era algo especial. E o que o Senhor estava mostrando, está deixando claro, é que enquanto toda aquela movimentação estava acontecendo, todo aquele preparativo para aquela celebração, ou seja, o mundo, não é, aspas, o mundo daquele momento, daquela circunscrição, digamos assim, estava numa grande celebração religiosa. Era um costume que não se podia perder. Olha, podemos perder tudo. A mente de Jerusalém, né? Do judeu, nós estamos escravizados na nossa própria terra, nós não temos mais um rei, quem domina sobre nós são os romanos, nós pagamos imposto na nossa própria terra, não somos mais donos da nossa própria casa, nós não temos a liberdade que nós tínhamos antes, mas os rituais nós temos que cumprir. E se voltassem um pouquinho à história, e se tivessem atenção, iam se lembrar que todas as vezes que eles foram fiéis ao Senhor, e que a aliança com o Senhor estava estabelecida, estava clara, eles eram livres. Não havia inimigo que permanecesse de pé diante deles. Era uma mera questão, digamos assim, de voltar atrás na história e ver assim: peraí, por que nós estamos nessa situação? A história, o registro histórico nos dá conta de que haviam cerca de 400 anos de que não havia mais sinal da parte de Deus na vida de um povo que foi criado através de sinais, que viveu com sinais, que experimentou sinais tremendos. Os profetas do Velho Testamento, a operação do Senhor no Velho Testamento, um povo que tinha um histórico de dizer o seguinte: o nosso rei é o Senhor. O povo que, quando entrava em algum lugar, quando saía para uma jornada, ao invés de ter um rei, um homem assentado sobre o cavalo, o seu cavalo de guerra ou de batalha, seja lá o que for, a sua carruagem, tinha a arca da aliança diante deles. Um povo que tinha uma história lá atrás que dizia assim: este é o povo cujo Deus é vivo. E se eu admito dizer que este é o povo cujo Deus é vivo, eu estou admitindo intrinsecamente dizer o seguinte: que existem outros que não são, porque não se manifestam. E agora, nesse paralelo, de um lado Jesus, que pede os discípulos que busquem o jumentinho, porque ele era rei, e o rei ia entrar na cidade assentado sobre o jumentinho, mostrando que o propósito dele até o final não era o juízo, mas era a justiça.
E a justiça era a salvação para o homem. E ele se prepara e entra, e começa a entrar na cidade, assentado sobre aquele jumentinho. E a cidade, ora, nós estamos aqui. Jesus, vocês já ouviram falar de Jesus? Olha, aquele profeta, o mestre. Mas ninguém se referia a ele como Senhor, né? O profeta, aquele homem que faz milagres. Quem sabe? Por isso Jesus perguntou certa vez: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Então olha, Deus, depois desse silêncio todo, levantou um profeta em nosso meio. Esse era o conceito. Um homem que faz sinais e prodígios, que agora ia entrar na cidade, assentado sobre o seu jumentinho. E as pessoas aproveitaram aquele momento e espalharam pelo caminho ramos de palmas, de folhagens, como quem fizesse um tapete, e diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas o Senhor conhecia tão bem, que lá atrás, em algum momento, ele disse assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era essa a realidade. O que Jesus viu quando entrou em Jerusalém? Quando ele começou a descer a colina para entrar em Jerusalém, ele se quebranta naquela hora dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas essa cidade ficará deserta. Era um juízo que estava sendo estabelecido, já o que ia acontecer. 100 anos, 70 anos após aquela data, aproximadamente, ou um pouco menos. Mas o povo não: Hosana, bendito. Quem é esse? É o grande profeta. Outros diriam: é um grande mestre. E certa vez o Senhor falando com eles, eles se declararam dizendo assim: Senhor, nós bem sabemos que tu és mestre e Senhor. E Jesus disse: vocês falaram muito bem, eu sou Senhor e mestre. Mas ele inverteu o que eles disseram, porque antes de ser um mestre, ele quer ser Senhor, porque ele é Senhor. Mas na mente dos discípulos, dos que estavam com ele, ele é um mestre. Paralelo a esse momento, acontece uma outra circunstância, quando ele ali estava, porque eles iam celebrar a Páscoa, e Jesus ia celebrar a sua última Páscoa também com os discípulos. Mas aonde? Aí ele diz assim a 2 discípulos: vocês vão entrar agora na cidade. E quando vocês entrarem na cidade, porque eles haviam perguntado: mas Senhor, aonde vamos celebrar a Páscoa? E eles nem sabiam que ele era a Páscoa, né? Que ele é a Páscoa. Mas aonde vamos celebrá-la? Aí ele diz assim: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Vocês vão seguir este homem até ele chegar na sua casa. Quando este homem chegar na sua casa, vocês vão se apresentar a ele e vão dizer assim: olha, onde está o cenáculo, onde está o espaço aonde nós vamos, nosso Senhor vai celebrar a Páscoa. E assim foi, eles entraram na cidade. Daqui a pouco eles observam, em meio àquela... Meus irmãos, vejam só, era um momento de agitação, todo mundo se preparando, porque quando chegasse na véspera da Páscoa, ou seja, na sexta-feira, tudo parava. Ao pôr do sol, nenhum trabalho mais seria feito conforme o ritual judaico. Então tudo tinha que estar preparado para que quando a Páscoa, o dia, o sábado, começasse, as celebrações começariam. Então era uma agitação, as pessoas ali se agitando, recebendo seus parentes de longe, aqueles preparativos todos. E eles entraram na cidade, começaram a caminhar. Imagino eles, né, olhando de um lado para o outro, olhando, e daqui a pouco encontram um homem levando um cântaro com água. Aí eles identificam: olha, lá vai o homem. Se aproximam dele e perguntam: onde está o cenáculo onde o mestre vai celebrar a Páscoa? E aquele homem imediatamente abre a porta da sua casa, os discípulos entram e ali estava o cenáculo preparado. Está tudo muito certo. E talvez alguns irmãos, até na curiosidade, pudessem perguntar assim: mas espera aí, como é que eles identificaram um homem com tanta gente carregando cântaro? Porque esse trabalho era um trabalho exclusivo das mulheres, principalmente das jovens. Você não ia ver um homem levando um cântaro. Ele estava conduzindo um rebanho, estava vindo do campo, mas o trabalho de levar o cântaro para buscar água na fonte era o trabalho das mulheres, das jovens. E por isso eles encontraram ali um homem
que não chamou a atenção de ninguém. Um homem está levando um cântaro. Que coisa estranha, que coisa fora do padrão, não é? Mas padrão hoje, o que é padrão hoje? Hoje, se você falar de padrão hoje, desculpa, eu não sei mais o que é padrão hoje. E as pessoas estão indo e voltando, né? De toda forma, está tudo certo. Mas o Senhor sabia que aquele homem estaria executando aquela tarefa incomum. E os seus discípulos se aproximaram dele, e a palavra diz que o cenáculo já estava preparado. Talvez ele nem soubesse, talvez ele nem tivesse ideia, né? Quem sabe até estivesse reclamando, agora que coisa, né? Eu aqui sozinho carregando esse canto, isso não é função para mim, não é trabalho para mim. Meus irmãos, enquanto o mundo daquele lugar, enquanto aquele povo todo estava tão envolvido com tantas coisas, e até com algo de sentido, digamos assim, né? Nobre, religioso, todos envolvidos com aquilo, Deus estava construindo uma história paralela àquele momento. E nessa história paralela que Deus estava traçando naquele momento, o jumentinho foi trazido para servir ao Senhor. É interessante que dificilmente um animal desse ficaria preso em algum lugar sem a atenção do seu dono, porque ele tinha valor para o seu dono. Mas ele estava ali, e o cenáculo havia sido preparado para que o Senhor fosse recebido ali também. Enquanto o mundo hoje vive a sua rotina, vive os seus dias, preocupado com as suas coisas, com as suas celebrações, enfim, com a sua vida, com os seus entendimentos, os seus conceitos, com tudo, Deus está traçando uma história paralela. E nessa história paralela eu estou incluído, você está incluído. Nós estamos incluídos nessa história do incomum, e que passa desapercebido aos olhos de todos, mas não passa desapercebido aos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. E a palavra diz isso: aquele que anda em um caminho reto, este me servirá. Eu não sabia que Deus tinha um projeto para a minha vida. E eu digo muito mais, talvez eu fosse o jumentinho que estava preso no caminho do que o homem carregando o cântaro. Mas só tinha um projeto para mim, como teve um projeto e tem um projeto para você também. Enquanto o mundo vai vivendo os seus dias, os seus afazeres, as suas celebrações, as suas comemorações, Deus vai traçando um projeto e nós estamos incluídos nesse projeto. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Sabe quem é aquele homem do cântaro? Ele simboliza, ele tipifica o Espírito Santo. É o homem do cântaro, é aquele que leva água para abastecer aquela ceia, aquele dia, aquele momento, que passa desapercebido, é incomum, mas passa desapercebido aos olhos de todos, mas o olhar do Senhor está ali. E aonde estava o homem do cântaro, ali estava o local onde o Senhor iria celebrar a sua Páscoa com os seus discípulos. O Espírito Santo hoje está fazendo uma obra, um trabalho em meio a este mundo. As pessoas estão desapercebidas, envolvidas nos seus compromissos, em tantas coisas, mas o homem do cântaro está ali, mostrando que o Senhor tem uma direção, que Deus tem um destino para cada um. Incomum, mas os discípulos identificaram em meio a tantos acontecimentos. Foi fácil identificar, porque a ordem do Senhor estava ali. Eles apenas o seguiram. A igreja hoje, ela caminha assim também. Ela caminha seguindo o homem do cântaro. É o Espírito Santo, que é invisível para outros, mas é visível para a igreja. As ações do Espírito Santo, elas são visíveis para a igreja, porque nós recebemos uma instrução do Senhor e uma direção do Senhor. O jumentinho, um animal de valor, mas perdido. Como assim, né? Na linguagem hoje, como assim? O jovem gosta tanto dessa expressão, né? Como assim um animal de valor, caro, estaria preso ali, ou entre dois caminhos, como diz um dos evangelhos, ou estaria preso em algum lugar, e o dono não se apresentaria para dizer: peraí, você está mexendo com quem é você? Como isso? Se alguém vos perguntar, mas que alguém? Você veja o seguinte: esse é o nosso valor nesse mundo. Valor nenhum. Nós somos uma estatística nesse mundo. E como homem desse mundo, ele é uma estatística dependendo das circunstâncias. Ele pode ser uma estatística de nascimento, ele pode ser uma estatística de um acidente, ele pode ser uma estatística num concurso, uma estatística, e por aí vai, estatística. Somos.
Mas para o Senhor nós não somos estatísticas, nós somos valiosos aos olhos do Senhor. Valiosos. Porque se nem o dono e ninguém fazia caso de um animal tão valioso, o Senhor faz caso de nós. E assim, e ninguém se ofenda com a comparação. Por isso eu me coloquei em primeiro. Mas assim como aquele jumentinho foi trazido, foi liberto e trazido para servir ao Senhor, e sobre ele um manto foi colocado para que o Senhor se assentasse, o Senhor nos libertou também um dia de uma prisão qualquer que seja. Cada um sabe de onde veio e nem precisa se lembrar mais, porque o Senhor não se lembra mais, mas colocou sobre nós o seu manto, o manto da salvação, e entrou em nossa vida para que nós fôssemos parte de um projeto para entrarmos com ele em Jerusalém, que é a eternidade. E o mundo continua, a celebração da Páscoa está aí, e as pessoas vão celebrando, comemorando, vivendo, anunciando, falando. Acabou a celebração, acabou, agora cada um vai de volta para casa, para o seu lugar. Isso tudo não tem valor. Isso não é nada. Mas o importante é que os discípulos encontraram o homem no cântaro e o seguiram. Você encontrou o Espírito Santo na sua vida, porque o Senhor o trouxe. O Senhor te disse aonde ele estaria, e você teve um encontro com o Senhor. O importante é que hoje somos muito mais valiosos do que o jumentinho era naqueles dias, porque nós não carregamos Jesus, mas o trazemos no nosso coração, e é Ele que nos conduz em todos os caminhos. E muito mais do que uma celebração que foi diferente naquele ano, e foi diferente realmente, porque estava ali o Filho de Deus, trevas caíram sobre a terra na sua morte, um tremor de terra, mortos ressuscitaram, tantas coisas aconteceram, e elas ficaram no esquecimento, num registro que para muitos é histórico na palavra de Deus, para muitos é histórico, mas para a igreja foi o princípio de tudo, e que norteia as nossas vidas até o dia de hoje. Porque todas as vezes que a igreja clama pelo sangue de Jesus, ela não está cumprindo com um ato supersticioso, religioso, não. Ela está celebrando a vida que o Senhor nos deu na sua morte e ressurreição. Porque nos ajoelhamos para começar este culto e clamamos e dizemos: Senhor, eu creio que o teu sangue foi derramado em favor da minha vida, e eu me dobro porque eu morri contigo, mas me coloco de pé porque o Senhor me deu nova vida. Assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor me deu nova vida, e eu sou hoje nova criatura, e o Espírito de Deus habita em mim. Quando é que nós celebramos essa Páscoa? Todos os dias. Todos os dias o Cordeiro morto ressuscita nesse lugar. E na sua ressurreição a vida, na sua ressurreição a alegria, não mais espanto, libertação, consolo, gozo, paz, todas as coisas que o Senhor reservou para nós, para aqueles que creem no seu nome. Vamos louvar o nome do Senhor, queridos. Vamos adorar ao nosso Deus.